Cristóvão Colombo desembarcou onde hoje ficam as Bahamas, em 1492. Acreditava ter chegado à Ásia. Estranhou o fato de os habitantes locais serem tão parecidos com os das Ilhas Canárias, mas nomeou-os índios, pois se imaginava na Índia. Relatou o que viu utilizando vocabulário retirado de romances medievais de cavalaria e comparou paisagens caribenhas às da cidade espanhola de Valência. No ano seguinte, para completar, a primeira carta que enviara à Europa, contando sobre as novas terras, foi impressa na Basileia e publicada num folheto, acompanhada pela ilustração de uma galera de remos, embarcação que poderia navegar tranquilamente pelo Mediterrâneo, nunca atravessar o Atlântico. Um furdunço, viu? Um furdunço. Impressos como esse, simples folhas de papel dobradas ao meio, contendo textos curtos, geralmente ilustrados por uma única xilogravura, eram baratos e de grande circulação no período. Dentre os navegadores do chamado Novo Mundo, contudo, o maior best-seller do formato não foi Colombo, mas sim Américo Vespúcio. Ou melhor, as cartas cuja autoria eram atribuídas a ele, relatando viagens que muitos afirmam também não terem sido realizadas pelo controverso florentino. Mundos Novos. Possivelmente a mais conhecida dessas cartas, narra a suposta viagem feita por Vespúcio pela costa do Brasil em 1501, um ano após Cabral, e acendeu o imaginário europeu sobre aquele povo estranho que vivia ao mesmo tempo sem rei e sem comando, e cada um é senhor de si mesmo. Na abertura de um folheto contendo Mundos Novos, datado de 1505, está impressa a primeira representação visual conhecida do Brasil, uma xilogravura para ilustrar aquilo que Vespúcio descreve sobre o povo e a ilha descoberta pelo rei cristão de Portugal ou por seus súditos. Com exceção dos bebês de colo e do pobre coitado dependurado como toucinho, todos os outros vestem uma saia de penas, indumentária inexistente em qualquer descrição dos habitantes originais da costa brasileira, mas que, curiosamente, fixou-se na iconografia do índio nativo. Já o primeiro livro sobre estas terras surgiria mais de 50 anos depois, em 1557. O relato autobiográfico do alemão Reinstaden, publicado em Marburgo e narrando, conforme nos conta o extenso título original, a história verdadeira e descrição de uma terra de selvagens, nus e cruéis comedores de seres humanos, situada no Novo Mundo da América, desconhecida antes e depois de Jesus Cristo, nas terras de Hessen até os 2 últimos anos, visto que Reinstaden de Ramberg, em Hessen, a conheceu por experiência própria e agora traz a público com esta impressão. Assim como tantos outros aventureiros movidos por sonhos de fortuna, o alemão deixou sua terra natal e embarcou num dos muitos navios que partiam da Península Ibérica rumo às terras recém-encontradas pelos europeus. Após um naufrágio, Staden chegou à cidade costeira de São Vicente, onde aceitou o emprego de artilheiro do Forte São Felipe, na ilha de Santo Amaro, hoje Guarujá, litoral paulista. Meses correram sem sobressaltos, até que, num dia rotineiro, Reinstaden saiu pela mata atrás de alimentos e foi capturado pelos Tupinambá. A descrição dos 9 meses em que passou cativo, sob ameaça de ser morto e devorado pelos nativos, formam o cerne de seu livro. A obra fez grande sucesso e se tornou uma das mais populares narrativas de viagem do século XVI. Do ano de seu lançamento até 1715 foram 39 edições. As opiniões sobre a razão para tamanho êxito costumam variar um pouco. Tomando seu principal elemento dramático como consenso, o canibalismo tupinambá,
Há tanto quem considere a obra essencialmente uma peça de propaganda religiosa protestante, quanto quem explique sua popularidade por critérios que atualmente a definiriam como literatura de entretenimento. E, apesar do texto alemão ter desempenhado evidente papel no sucesso do livro, não há como negar que muito do seu impacto imediato, como também daquilo que sedimentou sua relevância ao longo dos tempos, deve ser creditado às 55 xilogravuras que ilustram a edição original da obra. Não exatamente por se tratarem de um primor artístico. Passavam bem longe disso, aliás. Porém, tanto a vasta quantidade de imagens, o triplo do que geralmente trazia um livro semelhante editado no período, quanto sua narrativa visual recheada de seres humanos devorando seres humanos, apresentavam-se como ingredientes de inquestionável apelo para o público. Não há nenhuma informação sobre a autoria de tais imagens. Dentre as mais diversas teorias, algumas bem estapafúrdias, a maioria sugere que Staden não executou as xilogravuras de próprio punho, mas supervisionou o processo já de volta à Alemanha. Ditou, de memória, o conteúdo a alguém, fosse este um gravador amador ou profissional de pouco talento. Seja quem for o autor, ele produziu o primeiro conjunto abrangente de imagens impressas representando o Brasil. Graças aos dados etnográficos que trazia, mesmo quando pouco acurados ou meros coadjuvantes em meio ao exotismo e à barbárie antropofágica, a obra atravessou séculos. A primeira tradução em português das viagens de Randstaden data de 1892, não por coincidência logo após a proclamação da República. Desde então, foi presença frequente sempre que se buscou criar algum tipo de senso de história brasileira. Entre as versões mais populares da história, destaca-se a escrita em 1925 por Monteiro Lobato, reconto precursor na transformação do texto numa narrativa de aventura com fins educativos. Na visão do criador de Emília, ele apresentava um enredo tão envolvente quanto o de Robinson Crusoe, com a vantagem de descortinar os primórdios do Brasil ao leitor infanto-juvenil. Esse caráter paradidático do livro ganhou força e é o que hoje motiva a grande maioria de suas reedições. A obra também se faz presente em boa parte dos movimentos artísticos brasileiros do século XX. Da primeira geração de modernistas e sua antropofagia, a frase em destaque na primeira página do número 1 da Revista de Antropofagia, de 1928, é retirada do livro de Randstaden. Ali vem a nossa comida pulando. Passando por Portinari, que criou uma série de ilustrações para o livro na década de 40, até um dos filmes emblemáticos do cinema novo, Como Era Gostoso Meu Francês, de Nelson Pereira dos Santos, de 1971, que utiliza a narrativa de Staden como seu eixo principal. Sinceramente, eu não entendi. Vocês me convidam pra comentar essa jossa desse documentário, botam meu nome na abertura, mas não me chamam pra falar nada. O que eu tô fazendo aqui então? Aguentando esse narrador? Nhé, nhé, nhé? Ah, pelo amor de Deus, né? Olha, vou falar uma coisa pra você.